Olá, galera, sejam todos bem-vindos para mais uma entrevista show aqui no canal Show 3. E hoje, nada mais, nada menos, nós estamos com ele, que nasceu no dia 15 de fevereiro de 1979, na cidade de São Paulo. Ele que foi tetracampeão paulista, foi vice-campeão brasileiro juvenil, vice-campeão mundial juvenil por equipe, torneios de categoria especial da CXSP, ganhou várias etapas do Paulista de 21 da FPX, já ganhou também o terceiro magistral de Assunção em 2010, ganhou o Aberto de Curitiba, vários títulos, jogos regionais representando Marília, e desde 2005 o Ribeirão Preto, ganhou o Jace, que é representado na cidade do Rio Grande, no Rio do Sul, né? E foi finalista do Campeonato Brasileiro de 2000. Um dos títulos especial, né, foi ter vencido o Memorial Amadeu Franco em 2005, que por sinal ele fez uma homenagem ao seu pai. Nós estamos falando com nada mais, nada menos o mestre Feed, Álvaro Aranha. Seja bem-vindo, mestre. Boa tarde, é um prazer aqui estar falando no Show 3. E tenho certeza que vai ser uma conversa muito divertida e agradável, e fico à disposição de todas as perguntas. Muito bacana, muito bacana. Mestre, pela primeira vez que eu lhe vi, e única, foi lá no Campeonato Brasileiro. Eu estava um pouco tímido, não cheguei a falar com você, mas eu lhe vi lá no Campeonato Brasileiro em Pernambuco. E foi o único brasileiro também que eu joguei, né? Então, assim, por eu ter ficado um pouco tímido, uma satisfação de estar falando com você pela primeira vez, né? E é uma honra também estar lhe entrevistando. Então, sem mais delongas, a gente gostaria de começar partindo do princípio. E todos gostariam também de conhecer sua história. Como é que foi seu início? Bom, é uma história curiosa, porque eu nunca tinha tido contato com xadrez, né? E perto do Natal do ano 1990, minha mãe foi comprar os presentes de Natal numa papelaria, e eu gostava muito de jogo de botão, né? Aquele jogo de futebol de botão. Para a garotada hoje isso parece estranho, porque tudo é computador, videogame, mas era um jogo que você jogava numa mesa e tal, né? Na minha E aí, época eu jogava também. jogava botão, então eu adorava, e eu fazia a escalação dos times, fazia campeonato. E aí, faltou, ela tinha programado comprar alguns jogos de botão para mim, e falta, sei lá, se ela tinha prometido comprar 3, e faltou um jogo de botão, e eu tô com ela na papelaria, e eu vejo um tabuleiro de xadrez e falo, nossa, eu quero esse jogo aqui. Ela falou, mas você não sabe jogar? Não, sei sim, né? Não sabia nada, mas eu achei bonito, tabuleiro de madeira e tal, né? Com umas peças, aquele tipo estojinho. E ela não me contou, mas ela comprou, né? De Natal em 1990 para mim. E aí meu pai me ensinou as regras, né? Um grande amigo dele chamado Lin, né? De Taiwan, jogava bem e gostava, e foi meu primeiro parceiro ali, meu primeiro desafio, juntamente com meu pai. E aí, aos pouquinhos, eu fui tomando gosto pelo jogo. Teve o match Kasparov e Karpov ali, que foi também no fim do ano de 90, então juntou um monte de coisa. Eu fui ao Clube de Xadrez São Paulo no começo de 91, e como diz o ex-campeão mundial Mihail Tal, o xadrez às vezes é como um vírus que você não percebe e de repente já tomou conta do seu corpo, e ele é incurável. Então até hoje eu estou sofrendo aí com esse vírus, que nunca mais eu consegui deixar de jogar xadrez, de largar, né? Uma curiosidade, eu na minha escola chamada Curumim Vértice, né? Eu acabei começando a jogar bastante, fazer muita amizade com o Vinícius Marques, que hoje é mestre nacional de xadrez. Ele acabou em 2005 deixando o xadrez para migrar para o pôquer, mas o Vértice acabou revelando 2 mestres de xadrez aí naquela turma de 91, e é uma coisa muito legal que eu recomendo para a garotada, é ter parceiros para jogar e para estudar junto. Isso ajuda demais, né? Então foi
meio por acaso, mas uma história curiosa. Faltou um jogo de botão, minha mãe completou com um tabuleiro de xadrez. É porque você estava predestinado para ser desse mundo xadrístico, sem dúvida. Acho que sim. E você foi picado pela Zika Chess, né? Isso, mais ou menos isso. Muito Não me bom, curei muito, ainda. muito bom. E assim, como você falou aí, né? O seu pai foi um dos primeiros que estava com você, foi ali lhe treinando. Fora ele, você teve no início, né, outros treinadores? Na verdade, antes de virar profissional de xadrez, eu tive um treinador muito importante, que foi não um treinador, né, mas ele era um professor, ele dava aula em grupo, e ele via o meu amor pelo xadrez, e num grupo só de adultos ele me aceitou, que foi o mestre nacional Helder Câmara, que é cearense, né, mas que se Cearense. radicou aqui em São Paulo, um cara que, assim, como analista, escritor de xadrez muito reconhecido, ele tinha uma coluna no Diário Popular, né, era o nome do jornal. Uhum. Ele foi 2 vezes campeão brasileiro, ele é irmão do Ronald Câmara, que também foi 2 vezes campeão brasileiro, né, para a garotada Sim. que acha importante saber um pouquinho de história do xadrez, né? Então, eu participava dos lances do mestre no Clube de Xadrez São Paulo, e de segunda-feira tinha uma turma de uma meia dúzia de jogadores amadores, entre os quais ele me aceitou por ver quanto eu gostava de xadrez, então ele foi muito importante, eu diria decisivo no meu amor pelo xadrez, porque ele era uma pessoa fascinante, né? E me ajudou muito no processo de formação. Agora, treinadores eu só via ter depois já de profissional, né? Eu sempre tive muita curiosidade de ver jogadores com pensamentos diferentes. Então, Uhum. dos brasileiros, eu treinei com Sup, com Cricor, com Leitão. Dos estrangeiros, treinei com o ucraniano Alexander Moseyenko e atualmente eu treino com o Michal Krasenkov, né? Também treinei com o argentino Sandro Mareco no ano Uhum. 2019, que foi meu melhor ano, mas no momento estou treinando com o ex-russo, né? Porque ele se naturalizou polonês, Michal Uhum. Krasenkov, que já foi top 10 do mundo e hoje treina vários jogadores, vários mestres no mundo, né? Então, estou aprendendo bastante com isso, né? Bacana. E assim, o aprendizado com mestres assim de outro idioma, qual é o idioma que vocês utilizam? O inglês, né? Eles Inglês, todos né? falam bem inglês, né? Eu tive, aliás, esqueci de citar um muito importante. Me ajudou no começo do ano de 2020, o Alexander Halifman. Em 2019 eu visitei a Rússia juntamente com o dono da escola que eu trabalho, que é a heptacampeã brasileira de xadrez, que é o Colégio Augusto Laranja. A gente já era bicampeão brasileiro e fomos visitar a Rússia, né? Para ver o que Uhum. as escolas russas faziam diferente do que a gente fazia, né? Porque Sim. quando eu entro no Augusto Laranja em 2014, eu prometi para o Gustavo, então, que era o dono, que a gente dominaria o xadrez nacional em 5 anos. A gente conseguiu fazer isso já em 2017, a gente ganha o primeiro, né? E quando a gente vai para a Rússia em 2019, a gente já era bicampeão brasileiro, né? Porque no Uhum. final do ano de 2018, o Gustavo chegou, pô, você antecipou os prognósticos, né? E agora? Daí eu falei, bom, Gustavo, se o objetivo for só seguir ganhando brasileiro, a gente pode seguir o que estava fazendo, que as coisas vão continuar dando certo. Mas aí, se você quiser mais, vamos aprender com os melhores. A gente vai para a Rússia, no inverno russo, em 2019. Foi uma viagem que revolucionou minha visão sobre o xadrez e que se eu Aham. pudesse voltar no tempo, se o Álvaro digamos, de 40, né, que eu tinha na época, pudesse falar com o Álvaro de 20, eu deveria ter feito essa viagem 20 anos antes. E visitamos escolas de xadrez, conversamos com vários treinadores, o Motilev, que era o treinador da equipe olímpica russa, o próprio Halifman, como eu disse, né, que depois me deu vários ótimos conselhos que me ajudaram, né? Então, e aí essa viagem mudou o meu jeito de ver o xadrez, acho que melhorou muito a minha visão
como jogador e principalmente como treinador, né? Sim. E aí ficamos 15 dias lá visitando as melhores escolas e depois, em junho, a nossa escola foi convidada para ser a primeira escola da América do Sul a participar do Belaya Ladia, que em russo quer dizer Torre Branca, né? E Aham. fizemos uma performance espetacular. Nossa, é um torneio sub-14, onde tinham 101 escolas russas e 36 campeãs nacionais dos mais diversos países, mas só nós da América do Sul, e tivemos além de ser uma experiência muito boa em Sochi, na Rússia, junho, já verão, né? Foi mais tranquilo nesse aspecto. A Aham. gente pôde representar o Brasil muito bem, tivemos uma atuação brilhante, ficando em 19º dessas 137 escolas, né? E Uhum. fomos a sexta melhor escola entre as não russas. Então, e nesse torneio eu conheci o atual campeão do mundo, o Gukesh, né? Que estava Gukesh. representando a equipe da Índia, né? Ele não foi bem nesse torneio, ele jogou um match contra o melhor jogador russo da época, que era da idade, que era o Volodar Murzin, que se tornou ano passado campeão mundial de xadrez rápido, né? Rápido. Aham. E o Gukesh foi campeão mundial absoluto. Então, a gente pôde estar lá com essa galera de novo, o dono da escola, Gustavo Laranja, participou disso aí e ele é um aficionado e um grande apoiador. E por tabela acabou, como eu falei, fazendo muita diferença na minha compreensão do jogo. Hoje eu não tenho mais a saúde de 20 anos atrás, a energia, mas o meu entendimento de xadrez, meu conhecimento de xadrez está no seu auge, e por isso que eu gosto. Eu gosto de competir, gosto de seguir jogando, mesmo sendo um jogador veterano ainda, tenho a esperança de fazer minha terceira e definitiva norma de mestre internacional, né? E seguir jogando boas partidas, conseguir objetivos como jogador, ainda que a minha carreira principal, já há muito tempo, é como treinador e fazer os jovens talentos, como o mestre Fid Cauã Marques, que foi campeão sul-americano, também em 2019, poucos meses depois de eu voltar da Rússia, aplicando tudo que a gente Uhum. aprendeu, né? Ele é um menino do Maranhão que veio estudar aqui em São Paulo e a gente conseguiu ajudá-lo a exercer o seu potencial, virar campeão pan-americano, mestre FIDE, e hoje para mim ele é um Aham. dos melhores jogadores sub-20 do Brasil e inevitável. Já tem uma norma de mestre nacional feita em Florianópolis ano passado e Aham. não tenho dúvida vai ser um dos próximos grandes mestres brasileiros. Essa safra que você aí plantou junto com apoiadores realmente virão muitos frutos, né? Serão muitos frutos que vão dar muito orgulho, né, para todos vocês. Agora deixa eu voltar só um pouquinho. Na época que você ainda era criança, que você conheceu o clube, que realmente, quando você começou a pegar gosto pelo xadrez, Uhum. os seus rivais de categoria, quem eram eles na época? Eu sou do ano do Rafael Leitão, né, de Do Rafael. 1979. Uhum. O Giovanni é de 78, talvez a geração mais brilhante aí, junto com essa do Fier, Aham. Kripor, Debs, Diego, né? Eu acho que foram as duas melhores gerações que tivemos até hoje. Aham. Quando meu pai era professor na escola que eu trabalhava, que eu estudava, né? Então Sim. ele não deixava eu faltar nas aulas. Então eu joguei dois brasileiros na vida. Olha que coisa curiosa. O Leitão foi vice-campeão, o Giovanni foi campeão, e nesse mesmo ano, 1996, o Rafael, que foi vice-campeão brasileiro, foi campeão mundial, né? Então acho Uhum. que nunca mais vamos ter um vice-campeão brasileiro sendo campeão mundial. E daí eu joguei o sub-20, onde eu fui vice-campeão, me classifiquei para o campeonato mundial individual na Armênia, onde eu representei o Brasil na Armênia em 99, e o por Aham. equipes, que foi no Rio de Janeiro, que a gente acabou se sagrando vice-campeão, eu e o mestre Fidicado Benares, só atrás da Polônia, né? Então, Uhum. infelizmente, só pude jogar dois brasileiros, então não considero nem rivais, porque eles eram muito acima, né? Eu formei meu rating feed com 16 anos, acho que eu saí com 2.230, o Rafael já tinha mais de 2.400, né? Com certeza, e o Giovanni também. Aham. Então, eles estavam acima, mas é uma geração que deu, além desses dois, eu, mestre feed, o Vinícius Marques, mestre internacional, o Benares, mestre feed, né?
o Leandro Campelo, fortíssimo jogador, então uma geração muito forte, né, Uhum. e que deu muitas alegrias para o xadrez brasileiro. O Leitão, que eu me lembro, ganhou todos os Pan-Americanos que jogou, por exemplo, né? Então, Não era fácil, né, a sua categoria na época? não era fácil, mesmo que eu tivesse. Ainda que, como eles não jogavam os brasileiros, acontecia o seguinte: eu ganhava no Campeonato Paulista, que meu principal rival chama Rodrigo Atf. Eu ganhava o Campeonato Paulista dele, só que meu pai não deixava ir para o brasileiro. Ele ia lá e ganhava o brasileiro, porque eu não ia jogar, né? Então teve vários Aham. brasileiros que eu poderia ter ido jogar e teria muita chance de ter ganho e não fui, né? Então, Sim, porque ao eles. menos Meu pai participar e o do Giovanni torneio, eram né? outro patamar, né? Então eles Aham. nem sempre jogavam os brasileiros, ou raramente jogavam, mas eu dei azar ou sorte que no ano que eu joguei, jogou os dois, né? E daí, no Sub-20 não jogou nenhum dos dois, aí o Benares foi primeiro, eu fui segundo. Então, e aí classifiquei para o Campeonato Mundial, que foi uma outra experiência, né? Ir para a Armênia em 1999, jogar com a Aronian, com aquela galera ali, foi uma experiência inesquecível, né? Aham. Como é que foi assim o período quando você conseguiu conquistar a titulação de mestre FIDE? Então, como eu falei, eu saí com um rating bom para a época, né? Acho que Sim. foi acho que 1997, se não me engano, eu saí com esse rate Aham. aí, 230. E aí, para conquistar esses 70 pontos, teve um hiato, porque assim, na época, que eu tinha muita saúde, muita vontade de jogar, mas pouca disciplina, né? E Uhum. eu, no começo dos anos 2000, eu cheguei muito perto, né? Mas eu fui virar mestre FIDE no começo de 2006, né? E até uma coisa que depois acabou, acho que, dificultando para mim. 2005, eu descobri que eu estava diabético, né? Então, Uhum. aí tive a parte física, eu tive que conviver com isso e tal, mas logo em 2006 eu virei mestre FIDE. Uhum. Aí eu já estava vivendo de xadrez, de treinar jovens talentos, né? E deixei a carreira de jogador em segundo plano. Uhum. E, e aí foquei muito nisso, alunos particulares e acompanhar em torneios brasileiro, pan-americano, mundial. Então deixei um pouco de lado a carreira de jogador e eu fui fazer minha primeira norma de mestre nacional. Também uma coisa que eu tenho que ser muito sincero, assim, uma reclamação. Eu tive muito menos oportunidades do que muitos dos garotos de hoje têm de jogar torneios valendo norma, torneios fechados, né? Aqueles de 10 jogadores Com onde você certeza. joga valendo norma. Então, por exemplo, eu joguei um em 2013, depois eu fui ser convidado para um em 2018, né? E curiosamente, as duas normas de mestre nacional que eu tenho são em torneios abertos, né? Eu fiz a Uhum. minha primeira norma ganhando do grande mestre Andrés Rodrigues em Florianópolis, no Floripa Open em 2016, e a segunda no Magistral Deschamps, em 2019, também um torneio aberto, que eu ganho a partida decisiva do mestre FIDE alemão George Van Bolo, tinha ganho do grande mestre boliviano Jorge Zambrana, né? Uhum. E eu tenho outras duas performances de norma que não valeram por conta da falta de bandeiras. Em Concórdia 2019, logo depois de voltar da Rússia, como eu falei, essa viagem fez muito bem para mim. Eu faço um torneio em Concórdia, onde eu jogo com os 4 grandes mestres do torneio. Eu ganho do Uhum. Felipe Odeps, empato com Matsura e Neuris Delgado. E na última rodada, liderando isolado, eu perco de pretas para o Cricor, né? E eu fiz 7-9 nesse torneio, ganhando do mestre FIDE da Bahia, Diogo Guimarães, e de vários fortes Aham. jogadores. E eu fiz uma performance para a norma, que seria mais uma norma, não valeu por causa das bandeiras. Em Das 2023, bandeiras. 2023 no Floripa Winter, eu teria feito uma norma também. Faltou uma bandeira, eu ganhei do Ticona da Bolívia, mestre nacional, na última rodada ganho de preto do grande mestre José Cubas, mas faltou uma bandeira, então eu poderia ter 4 normas, todas em torneios abertos. Realmente fica aqui a minha reclamação, nunca me chamam para os torneios fechados, né? Eu sou um dos caras que menos teve oportunidade, né? E Uhum. isso é uma mágoa que eu devo confessar que eu carrego, porque assim, eu nunca briguei com ninguém e tal, eu simplesmente não era das patotas que a galera é chamada. Mas quem sabe, né? Eu fazendo esse apelo aqui, de repente alguém que organiza aí se sensibiliza. Eu tenho 2 normas de mestre nacional, eu vejo uns caras que são chamados que nunca passaram perto de fazer uma norma,
mas estão sempre aí sendo chamados. Então, quem sabe isso aí muda, né? Mas, enfim, por outro lado, mais difícil, mais legal, né? Então, é isso. Tranquilo, eu compactuo com o que você falou, até mesmo porque aqui no Nordeste a gente não tem tanta oportunidade, mas a gente vai virar esse jogo. Sobre as suas titulações, você já tem 2 internacional, falta a terceira. Aí eu pergunto, nesse coração aí, ainda existe até onde chegar a qual titulação? Eu assim, a Como terceira jogador, norma, como jogador. a terceira norma eu acho que eu vou fazer, né? Isso não é problema. A questão é que hoje o rating está muito deflacionado, né, em relação ao que já Aham. foi, né? Porque os amadores melhoraram muito, uma garotada jogando muito bem. Então, eu acho que o principal desafio é chegar a 2.400. A terceira norma eu não tenho dúvida que eu posso fazer a qualquer momento. Até nesse Sim. torneio que eu acabei de jogar na Argentina, talvez se eu tivesse jogado as 9 partidas, eu teria feito uma performance condizente, né? Eu fiz 5,5 em Uhum. 7, o Quintiliano que ganhou o torneio fez 7 em 9, um torneio muito bom por sinal dele, mas eu digo, digamos, eu poderia ter feito uma norma de mestre nacional se eu tivesse conseguido jogar as 9. Eu não joguei as 2 rodadas duplas por causa da questão da diabetes, que foi assim, terminou Uhum. 7h15 a rodada, começava 7h30 outra, eu pedi para não ser emparcerado. Então, se por Entendi. um lado eu descansei mais que os outros, por outro eu perdi a chance de ter chance de fazer essa norma. Então a norma não me preocupa, a terceira norma. A questão é o rating. O maior rating publicado que eu tive foi 2.355 em 2017. Não foi 65? Não, esse no live rating, né? Que Ah. não, porque para você ter valer o título, você tem que ter 2.400 publicado. Na minha época, Uhum. quando eu virei mestre FIDE, você tinha que ter o título. Era para eu ter virado em janeiro de 2005 mestre FIDE, porque essa é uma história engraçada. Por que que aconteceu de ter demorado mais? Eu cheguei a 2.307 e tinha me comprometido a jogar um torneio de um aluno, né? Aham. E era um torneio com rate médio baixo, que para eu manter o rate eu tinha que fazer 7 em 9. E eu fiz 6 em 9, então perdi, sei lá, 15. Né? Então, se eu não tivesse jogado esse torneio, eu tinha virado lá em 2005, mas eu tinha esse Uhum. compromisso. E eu vou ser sincero com você, Daniel, na minha cabeça era dali para o 2.400. Eu achava, você é novo, confiante, estava jogando Aham. bem, tudo, né? Então, digamos que me retardou aí um tempo, né? Mas o mais difícil hoje em dia é o 2.400. No live rate, nesse torneio que eu jogo na Colômbia em 2017 Continental, eu tô com 2.355, eu ganho as 2 primeiras. Então, por isso que o live rating foi esse. Né? Mas não chegou a ser publicado esse 2.365 que você está falando. Uhum. E aí, em dezembro de 2019 foi o ano que eu joguei o melhor xadrez da minha vida. Eu acho que cheguei a 2.340, né? E aí, só que aí eu fui para a Europa, mesma coisa, achando, vou fazer minha terceira norma e alcançar o rate. E aí estava começando o fenômeno dos indianos. Então a gente jogava com indianos de 1.900 de rate, que os caras jogavam para 2.400. Então perdi bastante rating lá e não fiz norma, não perdi rating. E aí todos nós sofremos a tragédia da pandemia, né? Que parou o Uhum. mundo, não só do xadrez por um bom tempo. Então eu estava no meu auge e eu fui, né, com 40 anos ali, acho que é o melhor xadrez que eu joguei foi nesse ano. E aí Aham. fomos todos vítimas desses 2 anos aí quase de pandemia, e aí, obviamente, a idade começou a pesar mais e tudo, e agora eu estou tentando voltar à minha forma anterior, com uma equipe multidisciplinar, como eu falei, o Krasenkov como treinador, tenho vários amigos que me ajudam nas preparações, o Bruno Godinho, que é o meu Sherlock Holmes, que pesquisa os adversários para mim, e também faz a questão do coach ali, né, de dar vários amigos e alunos, o próprio Cauã, Diego Haraguchi, Crico, Leodebs, Diego, Fier, todos esses me ajudam muito. E eu tenho um trabalho com a psicóloga, que é a Sueli Fujita, que é a mesma psicóloga que trabalha com o Renato Quintiliano, e aliás foi uma descoberta que eu fiz através dele,
E Aham. agora eu estou com o Danilo Bastos, que é um psiquiatra renomado, que campeão brasileiro até 1400, que é meu aluno, que também me ajuda na questão alimentação, sono e Sim. tudo isso, e me dá dicas aí para eu chegar com toda a energia. E retomei a academia. Então, depois desse torneio da Argentina, eu estou bem animado aí para no Continental continuar subindo e de repente fazer a terceira definitiva na norma. Mas eu diria, Daniel, que o meu desafio maior é chegar aos 2.400. A terceira Uhum. norma não tem muita dúvida e, enfim, vou lutar, né? É. O que eu não quero quando eu tiver 55 anos, pensa, puxa, eu não tentei, né? E eu vou Sim, tentar. sim. Para mim, isso é um ciclo importante. Minha carreira é de treinador, mas é uma satisfação pessoal para mim poder virar mestre nacional e vou lutar para isso. Se vou conseguir ou não, mas é uma motivação que eu tenho, com certeza. O principal você tá tendo, que é a motivação, né? Isso Isso. aí, sem dúvida, é fundamental para se ultrapassar qualquer barreira. Eu também não tenho dúvida, só em perceber, né, na forma como você se expressa. Isso aí já esteve mais longe, tá? Já Já, não, esteve acho que mais. eu tô voltando ao trilho. Beleza, beleza. Eu queria te perguntar agora sobre assim a parte de treinador. É, quando você começou, você já disse que já começou até um pouco bem novo, né? Treinando pessoas. E essa parte de treinador foi próximo ao período quando você foi para a Rússia, conhecer a escola russa? Não, Ou não. a Rússia já lhe ajudou a você realmente se tornar treinador? Como é que foi Não, que não. você. Assim, eu virei treinador em 2002, treinei os irmãos 2002. Juquemura, né? Ambos foram Uhum, campeões paulistas. O Leandro Juquemura, campeão brasileiro na frente de Evandro, Quintiliano, Iago. Olha essa geração de 92 como era, né? E o sim. Juquemura ganhou um brasileiro na frente de todos esses aí. E então eu me apaixonei pela carreira logo de cara, isso em 2002. Sempre fui um grande fã da escola russa, né? O Helder, como eu falei, que foi meu professor lá atrás, Sim. ele era um grande fã, né, dos russos e tal. Isso Uhum. foi uma boa influência que ele teve comigo. E eu sempre gostei de ler os autores russos e sempre fui um cara muito curioso por estudar. Você vê aqui, você só está vendo a parte de trás de livros, mas o meu escritório aqui é todo cheio Imagino. de livros. Eu tenho mais de 3 mil livros de xadrez. Então, tudo que sai em termos de treinamento, eu sou um cara obsessivo, né? Eu estudei xadrez. Eu acho que tem poucas pessoas no Brasil que estudaram tanto xadrez quanto eu, né? Eu acho que por limitação de questão de saúde, Aham. de energia e tudo, eu não consegui, como jogador, chegar onde o que eu conheço de xadrez, principalmente a questão da saúde, o que eu conheço de xadrez poderia fazer que eu chegasse, mas como treinador, modéstia à parte, eu acho que tem pouquíssimos jogadores no Brasil que conhecem xadrez como eu, que leram sobre treinamento, técnicas de Aham. treinamento, e por isso que eu fiz mais de 50 campeões brasileiros. Isso acho que não vai ter muita gente que pode falar aí no Brasil. Então, nessa parte eu me garanto com qualquer um. Então, Isso até ontem, né? 50 até ontem, né? não, não, vamos mais. Não, mais de 50, é um número aproximado. Né? Então, eu acho que colaborei com grandes mestres e tudo, então nessa parte do treinamento eu me garanto muito, mas como eu falei, em 2002 comecei, eu tenho 23 anos como treinador, mas assim, 2019 foi um divisor de águas, porque não é, eu fui o único no Brasil que não eu fui lá ver como eles trabalham, entendeu? Então, assim, Uhum. muita gente fala, os russos dizem que o bispo vale 3,5. Eu tive lá e não é verdade. Eles ensinam nas escolas que o bispo vale 3 e o cavalo vale 3. Mas eu, quando criança, treinadores famosos falam, não, na Rússia o bispo vale 3,5. A gente acredita, mas ninguém foi lá, né? Hoje a gente vive num mundo globalizado, né? E Aham. o acesso à informação é maior. Mas, enfim, a verdade é que muita gente aqui fala sem saber, inclusive gente famosa daqui não quis ajudar em nada quando eu fui para a Rússia, queria saber de contatos e tal. Entrei em contato com muita gente famosa aqui e que eu achava que poderia ajudar e eu tive que conseguir tudo através dos meus contatos. Falei com o Galkin, que foi o campeão mundial juvenil da minha época lá, né, quando eu joguei em 99.
Infelizmente, ninguém quis ajudar em nada, mas no fim das contas, eu acabei indo e sou o único que esteve lá em loco visitando as escolas russas de xadrez, e isso me trouxe uma bagagem, né? Então, eu sou um treinador, eu me considero um treinador muito melhor depois que eu Uhum, voltei desse período na Rússia, né? E uhum. ao todo foi quase um mês, né? Uns 20 dias visitando escolas, e depois no Belaya Ladja, eu tinha ido para a Rússia em outras ocasiões, mas para a Olimpíada de 2010, que eu fui treinador da equipe olímpica feminina, né? Em 2010, 2012, 2014. E, enfim, então eu posso dizer para você que como treinador aí, meus resultados me dão muito orgulho, e eu acho que tá aí a minha grande contribuição com o xadrez brasileiro. Bacana. E assim, depois que você visitou a Rússia, conheceu mais, de forma mais profunda, o mundo do xadrez, seus ídolos, Capablanca, Smilov, quem é que é os seus principais ídolos Não, isso desses aí não tem a ver tanto com super a, com gêmeos? a, com a viagem à Rússia, né? Eu já tinha esses ídolos, por exemplo, por estilo de jogo, eu gosto do Uhum, estilo posicional e claro, né? Do Capablanca, eu sou muito fã do uhum, Capablanca, fã do Karpov, sempre fui, né? Meu grande ídolo no xadrez era o Kramnik, né? Que ganhou do Kasparov. Então, uhum. eu tive a oportunidade de conhecer o Kramnik, né, na primeira Olimpíada que eu fui, já consegui conversar com ele e tal. Agora, tá lá foi uma coisa sensacional, né? Ver o Clube de Xadrez Central, o museu, onde tem de tudo ali, tem planilha do match. Eu tenho uma foto minha com o dono da escola sentados na mesa onde foi jogado o primeiro match Kasparov e Karpov, planilha do Capablanca, enfim, foi uma coisa muito legal, mas Experiência. os meus ídolos, o Smyslov, que você falou, eu gosto muito, enfim. E, como eu falo, eu considero o Carlsen o maior jogador de todos os tempos. Não é o meu jogador favorito, ou seja, o que eu mais Aham, gosto. Eu acho que estou entre Kramnik e Karpov, se eu pudesse escolher um só. Mas, aham. de toda maneira, eu sempre fui um grande estudioso dos campeões mundiais e acho que, assim como o Carlsen recomenda, todos os jovens talentos devem estudar esses campeões mundiais para conseguir é, entender um pouco do estilo de cada um e formar o seu próprio estilo. Uhum. Quando você conheceu o Kramnik, foi em uma das Olimpíadas que você foi como treinador da equipe Isso, brasileira. foi em 2010, Você na foi em primeira duas, né? três. Como é que foram três, né? Como é que foram? Então, fui em 2010 na Rússia, 2012 na Turquia e Turquia. 2014 na Noruega, né? Na Uhum, Noruega, a gente teve a melhor participação de uma equipe brasileira na história até então. Depois, em 2022, com uma equipe muito mais forte, o Brasil fez um resultado ainda melhor, né? Fiquei muito orgulhoso do que a gente fez na Noruega. Em 2012, a minha aluna, que então era a número 1 do Brasil, Vanessa Feliciano, que infelizmente acabou parando, ela fez uma norma dupla de grande mestre feminina, né? E tinha tudo para ser a aham. primeira grande mestre feminina do Brasil. Infelizmente, os caminhos levaram para ela. Hoje acabou se formando em direito, trabalha na área jurídica, mas foi um grande feito para o xadrez brasileiro, que eu fiquei muito orgulhoso, né? Uhum. Então, em 2010, você perguntou do Kramnik, eu conversei longamente com ele e até ganhei uma caneta dele. Eu fiz um artigo até, eu tenho guardado essa caneta que ele me deu. Ele autografou um livro que era sobre ele e me deu essa caneta. Eu fiz até um artigo chamado A Caneta do Kramnik. Não tô que eu só estava empatando. Aí eu, pela primeira e única vez, eu usei a caneta que o Kramnik tinha me dado, né? Que eu falei, não vou guardar essa caneta, não vou usar, né? E aí eu ganhei uma boa partida acho que ele é mestre nacional, chamado Renato Batista, aqui de São Bernardo. E aí Uhum. essa partida gerou um artigo que eu fiz na época chamado A Caneta do Kramnik, né? Foi uma época que eu escrevia bastante para o Clube de Xadrez Online, que era o site do Gerson Batista. E esses dois artigos que eu fiz ficaram muito famosos. O outro foi o dia que eu ganhei do fabuloso Fabiano, né? Que eu, em 2003, no Pan-Americano, que eu estou acompanhando o Leandro Juquemura, o Fabiano Caruana, então, jogando pelos Estados Unidos, campeão pan-americano sub-12, e jogando blitz, batendo em todo mundo. Aí, na época, os brasileiros fizeram
força para... Não, entra lá para jogar com ele. Joguei, ganhei dele uma miniatura e eu fiz o famoso artigo o dia em que ganhei do fabuloso Fabiano, né? Então, são dois Aham. artigos bem famosos que eu fiz ali por volta de 2009, 2010, né? Então... Bacana. Deixa eu te perguntar, como é que você conseguiu construir essa biblioteca de tantos livros? Isso é uma coisa que minha mãe, ela adora ler, né? Então acho que eu tenho essa coisa genética pela leitura Aham. e assim, é a fome de conhecimento, né? Eu desde garoto eu pedia de Natal quando eu tinha 15 anos livro de xadrez. Então eu gasto o meu dinheiro com livro de xadrez, peça de xadrez e comer bem. O resto eu não ligo de ter um carro Aham. bom, nada disso, mas eu quero ter todos os livros de xadrez que eu possa ter e onde eu vou. Essas Olimpíadas que eu fui, eu voltava com 30 livros, né? Eu dividi o quarto com o Milos, acho que foi na Olimpíada de 2012. E aí eu me disse, pô, você não vai conseguir carregar essa mala aí e tal, né? Então, mas não, é uma fome sem fim. Até eu tenho que sempre, periodicamente, fazer um feirão de livros para vender alguns livros, porque já tem muito livro meu que está no malheiro e não tem espaço físico aqui em casa, né? Ainda que esse escritório Aham. é só para o xadrez, né? Eu não tenho espaço físico para armazenar tantos livros quantos eu tenho, né? Muito bom, Aranha. Assim, é muita história que você tem para contar. Não, é impossível ser contada em um episódio, né? Tem que ser numa Ah, série. sim. Tem Dá que para ser numa fazer um série. livro já das histórias que o xadrez me proporcionou, sem dúvida, como treinador, Sim, como jogador, né? com certeza. E assim, os projetos, né? Os projetos que você atualmente hoje está envolvendo, né? Se envolvendo, que é com o GM, né? Felipe Eudebis e o MI Diego de Berardino. Eu, sem querer, acabei vendo de relance. E aí, deixa eu parar aqui para me ver direitinho. E aí eu me deparei com a proposta, né? De academia para jogadores ambiciosos. Aí, opa, tá falando comigo. Essa proposta tá falando comigo, né? E essa academia chamada Xadrez Aja, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa academia, porque na hora que eu me deparei com ela, eu não tive dúvidas, porque é um dos meus sonhos, um dos meus propósitos. Hoje eu sou mestre nacional, mas eu sinto que o meu jogo está estagnado. Eu jogo, está estagnado. É como se, por exemplo, o que eu sei, os conceitos que eu aprendi, é como se o conceito que, da forma como eu entendo, ele não vai me levar para o próximo patamar. Então eu preciso ressignificar eles, né? Aprofundar com a experiência, com a sua experiência, com a experiência do Diego, com a experiência do GM Felipe Eudebis. Então, assim, eu não pensei duas vezes, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que essa academia, como é que ela pode me ajudar e ajudar todos aqueles que realmente desejam de verdade evoluir, subir de nível, né, titulação e que é para aqueles jogadores verdadeiramente apaixonados. Então, Daniel, fazendo uma volta no tempo, a partir de 2014, quando eu começo o projeto no Augusto Laranja, que é esse que eu citei, que o dono foi comigo para a Rússia e tal, no Uhum. outro colégio que eu dou aula, o Colégio Bandeirantes, eu dou aula desde 2002, já dava aula há tempos, né? Então, eu tinha 2 empregos de carteira assinada, né? E uma estabilidade muito boa. Só que, até por questão de conflito de interesse, eu tinha um contrato que me impedia de dar aulas particulares ou participar de outros projetos, né? Uhum. E eu tinha muita procura por essa coisa de fazer campeões, ser o treinador da Feliciano, treinei Júlio Alboredo, treinei o Cauã Marques, treinei como eu falei, o Juquemura. Então, eu tinha muita procura de alunos. E eu não podia atender esses alunos e tal. E eu sempre tive vontade principalmente depois que eu voltei da Rússia, de disseminar o conhecimento que eu ganhei Uhum. lá, né? Ao contrário da galera
de alguns mestres aqui que tentaram atrapalhar, digamos assim, Aham. a minha ida para lá, ou não facilitar, digamos assim. Eu, pelo contrário, eu queria dividir isso. Então, quando eu volto, eu faço um curso chamado Método Russo, né? Uhum. Depois eu fiz uma sequência chamada Método Russo Aberturas, mas sempre coisas muito esporádicas, né? O Método Russo Aberturas está para vender até hoje no Hotmart, e fiz 2 cursos, um sobre o Carlsen e outro sobre o Karpov, que brevemente eu também vou colocar à venda, mas na época a ideia era atender alunos que não podiam, queriam e não podiam ter aula comigo. E Uhum. aí, depois do sucesso, agora em janeiro, do curso do Karpov, eu já tinha conversado com o Diego, que é um grande amigo, o Felipe, acima de tudo, somos 3 grandes amigos que temos um amor grande pelo xadrez e uma filosofia parecida. A Uhum. gente resolveu fazer um projeto que tem muito da escola russa, porque eles são, isso quem leu os livros do Dvoretsky ou do próprio Botvinnik, eles são muito a favor de treinamentos intensivos temáticos, né? Então, a Uhum. nossa ideia, diferente das academias existentes, é fazer treinamentos intensivos temáticos para que aquele aluno absorva o conhecimento, se prepare para os torneios próximos que ele está ambicionando subir, né? Uhum. E, e com material de muita qualidade, material desafiador, e acima de tudo, 3 treinadores, tá, Daniel? Porque uma coisa que é importante a gente saber Enfatizar, diferenciar né? Uhum. é, o Dvoretsky nunca foi grande mestre, por exemplo, ainda que eu acho que ele poderia chegar a ser. Por quê? Porque ele Aham. focou a carreira dele em ser um treinador, né? Então, por exemplo, tem jogadores maravilhosos, tipo o Caruana. O Caruana, claramente, ele é um jogador, né? Ele não tem a menor cara que um dia ele vai virar um treinador, né? Então, a ideia é que o Posso citar Botvinnik. aqui um exemplo, o Fier, né? O Fier é O literalmente um Fier, ele jogador, não né? vai ficar chateado com esse exemplo. O Fier é muito amigo meu, mas ele não é Eu um tô falando. treinador. Ele é um jogador, né? Então, Aham. então nós 3 que temos vasta experiência como treinadores e acima de tudo, eu até brinquei, né, que na maioria das academias a propaganda são as estrelas são os jogadores, né? Número 1 do Brasil, campeão brasileiro. No nosso Aham. projeto, as estrelas são os nossos alunos. Então, se você fizer uma lista do número de campeões que o IMERS, que o Felipe Eudebs formou, que eu formei, que o Diego formou, você vai ver que são 3 treinadores, né? E até é só perguntar para os nossos alunos, né? Então, a gente tem, no mínimo, assim, um portfólio de campeões aí invejável, né? Então, Sim. e de idades e ratings diferentes, a gente ajudou esse pessoal a subir. Desde o pessoal da elite, falei de Feliciano, Júlio Alboredo, Cauã Marques e tal, Aham. no meu caso, mas se você pegar. Então, e a nossa proposta é que a gente quer ajudar jogadores ambiciosos. Nem todo mundo tem ambição, nem tempo para poder virar mestre ou grande mestre, mas às vezes para Sim. o cara é um médico bem sucedido, isso já aconteceu na minha experiência. E aí o cara ficou emocionado de chegar a 2.000 de rate. Eu falei, pô, o cara é um médico consagrado, tá rico e tal, mas ele leva muito a sério, o xadrez é muito importante para ele. Então, a nossa ideia é ajudar jogadores que ambicionam, cada um dentro do seu objetivo, dentro da sua realidade, a chegar no Sim. seu melhor, né? O que a gente precisa, que até no meu stories de perguntas hoje eu respondi sobre isso. A gente precisa que o aluno queira se dedicar, né? Queira evoluir e subir o seu rating e fazer o seu máximo. É isso. Então, a nossa ideia é ajudar esses alunos a poderem evoluir e chegar no seu melhor, né? Inclusive, esse fim de semana, não sei quando vai ser publicada a entrevista, mas nesse fim de semana que termina agora, dia 13 de abril,
a gente está com uma promoção muito legal, que é os alunos que se inscreverem até 13 de abril, vão mandar 10 partidas para a gente, e a gente vai analisar essas partidas e fazer um diagnóstico do que esse jogador precisa. Porque, por exemplo, eu recebi uma pergunta de um cara de 2.000 que falou que queria chegar a 2.200. Qual que seria, ele perguntava qual seria a receita, né? E eu coloco assim, que cada jogador de 2.000 é um indivíduo único. Então, por exemplo, um jogador de 2.000, que o forte dele é a tática, ele vai precisar estudar um tipo de coisa, né, que não é a mesma coisa que um jogador estratégico de 2.000, onde o forte dele é estratégia, vai precisar. Outra coisa, repertório de aberturas, aconteceu comigo várias vezes, de pegar alunos que simplesmente eu fiz uma mudança no repertório, o cara não melhorou nada o jogo. Ele só jogou aberturas que favoreciam, começou a jogar aberturas que favoreciam o estilo dele, e ele subiu. Ele não virou o melhor jogador, ele simplesmente, essas aberturas que eu indiquei, fizeram com que ele jogasse posições onde ele joga melhor, e aí já potencializou. Outro exemplo, um aluno que ele aceitava empate, ele jogava muito bem em finais, mas aceitava empate em finais equilibrados. Eu falei para ele, não, você vai seguir jogando esses finais. Não quero que você empate até estar rei contra rei. E porque eu via que o final dele era muito bom. O que aconteceu? Só de seguir jogando as posições empatadas, ele pontuou muito mais. Então, são dicas que só um treinador experiente, né, que sabe avaliar, pode trazer. E eu acho que esse é um bônus, assim, espetacular, que se o Álvaro, garoto de 16 anos lá, pudesse ter tido esse tipo de orientação do que estudar, eu acho que teria sido uma coisa que teria me ajudado a subir muito mais. Com certeza, com certeza. E sobre o método de comparação, como é que funciona o método então, de esse é um dos temas comparação? que eu vou abordar no curso, né? Uma das aulas é falando sobre o método da comparação e da eliminação. O da comparação é o seguinte, às vezes tem dois lances muito parecidos, né? De força aparentemente muito parecida, então você avalia prós e contras do lance, né? E você muitas vezes vê que um detalhe faz a diferença para um lance ser melhor que o outro. Quando você tem lances muito parecidos, você compara prós e contras, né? Então, por exemplo, você quer atacar a casa D6 e seu cavalo está em E3. Se você jogar, você pode jogar em F5 ou em C4. Aí você tem que decidir, né, qual é a melhor casa para esse cavalo, e às vezes um detalhe ou outro faz com que a escolha entre o melhor e o segundo melhor seja muito diferente. E muitas vezes, num caso clássico, é o caso das torres, né? Inclusive, vou dar um spoiler do curso, tem um exemplo muito legal do Cricor, no livro do H. que através do método da comparação, ele teria duas torres podem ir para a mesma casa, ele acabou escolhendo a casa errada, ele fica melhor ainda, mas o outro simplesmente arremata, né? E se ele tivesse usado o método da comparação, ele teria ganho a partida mais rápido e mais brilhantemente. Então, é um método, um exemplo muito didático, né? O da eliminação é um recurso mais usado na defesa, que é uma posição, já a posição está difícil, aí você vai, se eu jogar o rei aqui, não, esse aqui eu perco matemático por esse, por esse, por esse. Se eu jogar o rei aqui, não, esse leva esse, esse, esse. E aí, por eliminação, sobrou uma terceira opção, que às vezes você nem tem certeza se você não viu um arremate claro, mas essa é a jogada que vai te dar chance. Então, você elimina os lances que dão errado e, como diz o próprio nome, né, por eliminação, você ou escolhe o lance certo, ou pelo menos o que te dá melhores chances práticas. É um ótimo recurso usado principalmente em posições de defesa. Eu posso dar um exemplo sobre esse de eliminação? Teve uma partida que eu joguei no interior aqui do estado, do Ceará, que eu estava sobre ataque, estava sendo amassado, então eu estava usando, dentro dos meus limites, esse método eliminação, que agora eu estou tendo entendimento que era eliminação. Aí eu fiz um lance que, na minha opinião, não, esse aqui digamos que seja o melhor, que vai fazer com que eu dure mais tempo no tabuleiro. Quando eu fiz o lance, que foi um cavalo que estava em F3, foi para E5, o meu adversário, ele
se atrapalhou em continuar a iniciativa dele, e após esse meu lance, eu consegui fazer um contra-ataque e com 5 lances eu venci. Isso, acima de tudo, eu acho que a coisa é você entender qual a melhor Mas eu chance estava sendo prática. amassado. Porque às vezes a gente está numa partida que, do ponto de vista da ciência, ela está perdida. Então, muitas vezes a gente tem que entender qual o lance que dá a melhor chance prática. Se a gente, e isso é uma coisa que por exemplo, eu acho que é uma diferença que eu via, por exemplo, entre o Giovanni e o Leitão. O Leitão tinha qualidades que o Giovanni não tinha, tá? O Leitão era mais estudioso, mais caprichoso e tudo, mas o Giovanni, todo mundo fala para mim, não, o Giovanni é mais talentoso e tal. Mas não é só isso, o Giovanni era mais competidor. E aí ele falava que o que ele achava que era uma vantagem dele sobre o Leitão é que, por exemplo, na época o Leitão se recusava a blefar, né? Não, isso aqui, se eu jogar e o cara jogar certo, eu vou perder matemática, então eu não vou jogar. E o Giovanni, por outro lado, ele falava, não, muitas vezes eu sei que se eu jogar o normal aqui eu vou perder. Então, eu tô vendo que eu vou perder, mas esse aqui dá mais chance prática. Então, isso tem a ver com o lado competidor do jogador e é o estilo, né? O Leitão vai poder argumentar outros casos onde o jeito que ele joga era mais correto. Mas digamos, até a hora de blefar, você tem que saber, porque se você jogar o lance normal, você vai perder, né? Vai ser mais fácil para o adversário te ganhar. E ao passo que às vezes você vai jogar um lance que se o cara acertar em 2 jogadas você tem que abandonar, mas ele tem mais chance de errar. Então isso aí é um fator humano que, na minha opinião, é uma alternativa interessante de defesa. Você saber quando você tem que blefar também, né? Você me fez me lembrar agora, eu não estava lembrando, mas você me fez lembrar agora uma partida que eu joguei, uma partida rápida contra o Mestre Feed e um Pinheiro, que é daqui da cidade. Ah, eu conheço. Foi num shopping onde eu estava jogando com ele, a gente já estava no apuro de tempo, era 15 mais 5, e a gente estava num final de rei, peões e bispo da mesma cor, e estava faltando para mim 20 segundos e para ele estava faltando 10 segundos. E eu já estava tentando criar um plano dentro ali dos acréscimos, né? Que cada lance que eu fazia, a gente tinha esse acréscimo. Eu estava tentando construir um plano, mas estava muito empatada a posição. Só que aí eu consegui visualizar um plano, uma cilada. Só que essa cilada era cilada para os dois lados. Se ele não visse o ganho, eu vencia. Aí eu fiz essa, digamos assim, essa audácia, né? Eu vi que o lance que ele tinha para ganhar, mas eu pensei, não, ele não vai querer perder. E eu quero vencer, então eu vou com tudo. Eu fui para cima, fiz o lance que induzia ele jogar o lance que aparentemente eu ficaria perdido, aí ele caiu no golpe tático. Ah, legal. Aí... E uma coisa que é legal nesse exemplo que você deu, claramente você estava com mais vontade de ganhar do que ele, né? Ele já estava conformado com o empate, o Milos, com quem eu já treinei, inclusive acho que eu esqueci de citar ele, que é um absurdo, porque ele foi muito importante na minha formação. Se eu esqueci, perdão, Milos. Mas ele falava que muitas vezes ganhava uma partida simplesmente quem estava com mais vontade de ganhar, né? Porque um está jogando para empatar, isso é uma armadilha comum, né? Você está jogando com um cara mais forte, tal, você está satisfeito com o empate e você não busca as alternativas de vitória. E você deu um belo exemplo aí de que simplesmente você queria ganhar mais que ele, né? Na verdade, nesse caso específico, ele não queria empatar, ele queria vencer. Só que eu fui mais astuto do que ele. Eu também queria vencer. Só que eu criei uma condição de induzir ele a achar que eu ia perder. Entendeu? Então, assim, eu fui muito perspicaz, né, nesse aspecto. E aí ele caiu em cheio, porque ele achou assim, aqui ele jogou errado, agora eu vou vencer. Quando ele fez o lance, aí eu só fiz assim, só uma empurradazinha de peão,
aí o chão dele desabou e eu venci essa partida. Tinha mais de 50 pessoas assistindo, foi uma coisa assim espetacular, né? Porque eu não sou mestre fit e ganhar de um cara que reina Não, pode durante ser 10 um anos. jogador. Um cara que reina durante 10 anos aqui no Ceará não é pouca coisa, né? Foi Ele é muito. meu contemporâneo, eu acho, inclusive. Eu acho que ele é por aí, é perto de 79, é um pouco mais novo, eu acho. É de 80 ele. É de 80, exatamente. E você é 79, ele é de 80, eu sou de 81. Perfeito, perfeito. E mudando aqui um pouco sobre quando não calcular. Você poderia falar um pouco? Essa é uma outra aula que eu vou dar durante o training camp, né? Porque tão importante quanto calcular, e calcular é muito importante, até respondendo uma pergunta que me fizeram também, eu falo que o Milos usava essa metáfora, o cara que calcular é como correr no futebol, você pode ser o maior craque do mundo, se você não tiver preparo físico, você não, não consegue jogar, né? E uma outra metáfora é que você deve calcular todos os dias. Calcular no xadrez é como escovar o dente. Todo dia tem que treinar. E eu concordo muito com isso, né? Só que o que eu acho é que tem muita gente que acaba querendo calcular demais. Ou seja, tem hora que você tem que entender isso. Foi uma coisa que ficou muito clara para mim na Rússia, né? Eu lembro na escola do Petrosyan, um garotinho de uns 10 anos, o menino tem até aparentemente um ataque e tal, mas ele sai trocando um monte de peça para levar para um final que ele sabia que era um final muito melhor para ele. Nem sei se o treinador dele ficou feliz com o que ele fez, mas ali ele não calculou, ele entendeu onde ele precisava chegar. Então, entender xadrez é tão importante quanto calcular. Então, vai ter horas que simplesmente você tem que saber o que você deve fazer e não calcular. Lá na Rússia, eles treinam muito os garotos. Por exemplo, você está jogando contra uma francesa, eu quero jogar meu cavalo de D4 contra o bispo de D7. Então, eu quero trocar. Ele visualiza o final e depois ele vê como é que ele chega nesse final. Então, tão importante quanto calcular é saber quando não calcular. Por quê? O cara calcula o tempo inteiro. Primeiro que ele tem mais chance de errar, porque quanto mais você calcula, você vai ficando cansado né? Uhum. Outro, apuro de tempo. Se você calcular o tempo inteiro e for o tempo todo calculando, você vai ficar com um minuto na hora que precisar calcular de verdade e você não vai conseguir. Então, tão importante quanto calcular é saber quando não calcular, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? O conhecimento de finais, de padrões estratégicos que a gente deve jogar sem precisar calcular, né? O Carlsen bate o olho em certas posições, tem lance que ele faz que ele não calculou nada, ele simplesmente sabe o que ele precisa fazer naquela posição, que peça que ele precisa trocar, né? O tripé da escola russa, que é uma coisa que eu vou abordar bastante durante o curso, quem já teve aula comigo sabe disso, né? O do tripé, né? Harmonizar as peças, colocar as peças nas casas onde elas devem estar. Tem uma peça ruim, vamos melhorar. Todas as peças estão bem, mas essa dá para melhorar, ainda vão melhorar, né? Pilar número 2, avaliação de trocas. Tem trocas disponíveis? Quais? É bom para mim, não é? Então, saber que peças você quer manter no tabuleiro e que peças você quer trocar. E um outro ditado importante da escola russa. A gente joga com as peças que sobram no tabuleiro. Tem um exemplo famoso do Fischer contra o Petrosyan, que ele joga um cavalão em E5, tomando um bispo em D7. Só que essa troca, apesar de ele estar trocando uma peça boa dele por uma peça ruim do adversário, potencializa as peças que sobram. E no xadrez a gente joga com as peças que estão no tabuleiro. Não adiantou, tirei aquele cavalão do Fischer, mas o bispo que sobrou do Fischer contra o Petrosyan decidiu a partida. Então, pilar 1, harmonizar as peças. 2, avaliação de trocas. E 3, muito importante, a gente não joga xadrez sozinho, pensamento profilático. O que meu adversário quer em determinada posição? O Karpov, segundo depoimento do próprio Kramnik, falava que ele primeiro não deixava o adversário jogar e depois jogava. Então, e aqui um problema, principalmente na garotada, eles jogam o jogo deles, eles não olham o jogo do adversário, não estão preocupados com o contra-jogo, e muitas vezes acabam perdendo por isso. Então, jogar e não deixar o adversário jogar. Como no futebol, você pode ter um ótimo time no ataque, você também tem que saber marcar os pontos fortes do adversário. Então, esse tripé da escola russa, para mim, foi algo que facilitou muito para mim entender as posições melhor
e deu muito Ressignificar, resultado né? com meus alunos. Não, sem dúvida. Como eu falei, se eu tivesse tido essa orientação 20 anos antes, né, o garoto Alvinho de 20 anos, com certeza eu teria conseguido muito mais coisas. Mas É, estou aqui hoje para ensinar as novas gerações e, como eu falei, dividir o conhecimento. Ao contrário da galera que, digamos, quer esconder o conhecimento, eu quero dividir o que eu aprendi. com certeza. E, tipo assim, esse conhecimento, como você está falando, você daria esse conselho a você mesmo, se você fosse mais novo. Por exemplo, a pessoa, independente de onde ela está hoje e onde ela quer chegar, ela aprender já correto, já desde o início, vai encurtar o percurso, não é verdade? Sem dúvida, esse é o ideal, né? O ideal se a gente tivesse uma escola de formação como existe a escola russa, que é o que eu tento fazer nas instituições que eu trabalho, né? Seguir os preceitos, não é o método Alvarenga. Eu Sim. sigo o método russo, né? Que foi feito lá por Botvinnik, aperfeiçoado por Ninguém cria, né? Karpov. Tudo se copia, né? Isso, mas assim, o que mais tem a gente. Não, é meu método. O meu método é um método russo, não é um método Alvarenga. Eu simplesmente estou replicando as coisas que eu vi lá, que eu gostei bastante. Obviamente tem o toque pessoal, você faz ênfase em uma coisa ou outra, mas o método que eu ensino é o método russo. Né? Então, e é testado e aprovado. E por isso que dá tanto resultado e meus alunos vão tão bem. Né? E na nossa na academia, na nossa não, né? Na nossa, porque eu já adquiri, né? E Você faço faz parte como parte dos aluno. alunos do É, primeiro training camp, né? Pode chamar de nós. focar no plano, aprender quando confiar na estratégia. Como é que é isso? Tem a ver com o que eu falei anteriormente. Tem posições que são concretas, você vai ter que calcular, né? E muitas outras você vai ter que entender. Então, essa minha aula do quando calcular é mostrar quando o entendimento é suficiente e quando não. Aqui, ou funciona, você está com uma posição bonita, mas se você não fizer funcionar concretamente essa posição de iniciativa, você vai perder sua vantagem. Então, a ideia dessa aula é mostrar quando entender e quando calcular, né? Porque a gente está ensinando várias técnicas de cálculo, eu falei da importância do cálculo, mas tem posições onde o cálculo não é a melhor solução. É mais difícil chegar a solução através do cálculo do que do entendimento. O entendimento você vai chegar em meio minuto, e através do cálculo seria impossível ou muito difícil você chegar à mesma conclusão. Muito bom, muito bom. Eu espero que vocês possam colher muitos frutos dessa academia, né? Academia Aja. Esse trio tá simplesmente fantástico, principalmente pelos frutos que vocês já fizeram, né, até hoje. Eu espero também ser um fruto também, adquirindo essa ressignificação de aprender de forma correta. Imagine se eu tivesse começando hoje no xadrez, né, e fosse novo, aprendendo de forma correta e com o desejo que eu tenho de crescer, sem dúvidas, e muitas das vezes também tem a questão de tempo, de você conciliar muitas coisas, para que isso também, de fato, possa refletir, né, com resultados. A gente tem que também colocar na balança os prós e os contras, né? E é isso. Essa academia, eu acredito que vai ser um divisor, né, para o nosso país, para que a gente possa conseguir ter mais torneios locais, para não estar dependendo de fazer esses tour, né, para poder ir atrás de titulação. E a gente tendo mais mestres, vamos conseguir mais torneios, vamos conseguir mais apoio, né, e vocês vão ser, sem dúvida, ainda mais contribuintes para a nossa história no xadrez brasileiro. Pode falar. Então, Daniel, você como aluno da academia, né, desse primeiro training camp, sem dúvida nosso objetivo é poder ajudar você e os demais alunos a que vocês entendam melhor o que fazer, por exemplo, esse bônus que eu comentei, né, direcionar o seu estudo para maximizar o seu aprendizado no que você mais precisa e com isso melhorar os seus resultados, porque muitas vezes não é a quantidade de estudo e sim
a qualidade, você estudar o que você precisa. Então, esse diagnóstico que a gente vai fazer dos alunos, acho que vai ser muito importante para ajudar na evolução, né? E na parte do cálculo, treinar as técnicas de cálculo, entender melhor quais técnicas usar e quando usar, né? E também, além de tudo isso, o grande mestre Felipe Eudebs, na sua aula do último dia, vai falar sobre como estudar e como se preparar para torneios, né? Então, a nossa ideia é fazer uma coisa bem ampla e ajudar, porque quem está se inscrevendo, quem quer fazer 12 horas de curso de xadrez, é um cara que está afim mesmo de trabalhar duro e evoluir, como é seu caso, e tenho certeza que a gente vai trazer conhecimento novo e trazer uma luz aí para jogadores como você, que são ambiciosos e que querem evoluir, a encurtar esse caminho, porque é um caminho longo e não tem muito atalho, mas você ter alguém que já fez essa direção para te dizer, ó, para chegar aqui você precisa disso, eu acho que, como eu disse, na nossa academia, a estrela são os alunos e não os professores. Muito massa, muito massa. Quando é que vai ser a estreia da academia? Dia 24, né, o primeiro dia do Training Camp, do dia 24 a 27 de abril, são cada tema que cada um de nós vai cobrir, tem uma aula de 2 horas com exercícios suplementares, e além disso, 5 dias antes a gente abre um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp fica ativo por 15 dias, onde vocês vão poder fazer perguntas sobre todos os temas que vocês quiserem, indicação, por exemplo, digamos que você joga E4 de brancas. Álvaro, qual é um livro de repertório legal para o meu rating, que você acha que eu posso seguir como um pontapé inicial? Ou, Álvaro, estou mal nos finais, você falou no diagnóstico, estou mal nos finais, qual que é o livro que você recomenda? Né? Ou, eventualmente, puxa, Álvaro, eu tenho problema contra Caro-Kann, alguma linha específica, um jogador modelo. Então, a gente vai ser o treinador particular de vocês durante esses 15 dias, né? E todos os dias vamos estar respondendo perguntas no grupo do WhatsApp, não é só para dizer que tem o grupo do WhatsApp, a gente vai estar ativamente todos os dias respondendo as perguntas, além dos bônus que eu falei, que esse diagnóstico eu acho uma coisa sensacional, que como eu falei, o Álvaro, o garoto, gostaria de ter tido algo assim, e além disso, os 30 primeiros inscritos vão ganhar um artigo exclusivo que eu fiz sobre preparação de abertura para partidas decisivas. Eu vou contar a história da minha primeira norma de mestre nacional, eu nunca analisei essa partida para o público e vou fazer essa análise e comentar alguns casos famosos de preparações de aberturas de jogadores famosos para partidas decisivas. Como encarar, mudo a abertura, eu preciso ganhar, vou jogar uma abertura mais agressiva, mas que não é meu estilo, mantenho o estilo, enfim, um artigo bem caprichado que acho que vocês vão gostar aí, tá bom? E totalmente inédito. Eu fiz um dos capítulos do meu curso Método Russo Preparação de Aberturas, eu falo um pouco sobre isso, mas esse material é totalmente inédito, diferente do material que eu fiz para o Método Russo Aberturas, que está lá no Hotmart. Vocês depois, quem tem o curso, pode até conferir. Mais refinado, né? Eu achei fantástico, porque assim, eu fiz um cálculo bem simples e prático. Eu não tinha dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, não estava com recurso, mas se eu tô determinado a evoluir, eu tinha que dar um jeito, entendeu? E aí o que foi que eu fiz? Eu arrumei um cartão emprestado, não é nem no meu nome. Arrumei um cartão emprestado, comprei, parcelei em 10 vezes, tá? E o valor da parcela que eu vou pagar no cartão, dividindo em 30 dias, vai sair por menos de R$2 para mim conseguir adquirir um conhecimento que seria muito mais caro, né, se eu fosse pagar por aulas particulares. E ainda de quebra, né, como foi anunciado ontem no Instagram do Xadrez Aja, que vocês vão analisar 10 partidas minhas, isso, no caso, porque eu já comprei até o dia do prazo, que é domingo agora, né? Esse domingo que é no dia 14, dia 13, dia 13, né? Então, como eu comprei antes, eu vou ter esse benefício, né? Então, exatamente. Assim, quem está pensando, quem está na dúvida em adquirir, aproveita que esse bônus
digamos, é como se fosse um plus do que já está sendo oferecido. Né? Não, para Então, algumas pessoas talvez seja até mais importante ou interessante do que sim, até o próprio sem curso. dúvida. Sem Porque o cara dúvida. precisa de um direcionamento e a nossa ideia é isso. É como você quer saber como está a sua saúde. Você vai num trio de médicos muito experientes Raio-X, e né? competentes que vai Raio-X dizer, enxadrístico. exatamente. Então, eu sei que não está fácil para ninguém, é um período para o E brasileiro nunca médio, teve, e um nunca vai valor de um estar. custo Né? Nunca teve e né? nunca vai estar. Então, mas Entendeu? é o que você falou. Se você fizer a avaliação do custo-benefício, eu não tenho dúvida, né, que quem fizer o curso vai se beneficiar muito e a gente está muito empenhado em entregar um material de qualidade e que faça valer cada centavo que vocês estão investindo aqui. A gente, obviamente, é profissional, vive disso, mas, acima de tudo, a gente faz com muita vontade, com muito amor, a gente faz realmente para quem quer evoluir e podem ter certeza que a gente vai dar toda a assistência que vocês precisarem. Tá Com bom? certeza. E assim, não é quanto custa o curso, é quanto custa não fazer parte da academia. Esse que é O mais que eu costumo preocupante. chamar que não é gasto, é investimento. Quando você Exatamente. investe um dinheiro para ter um benefício lá na frente, né? E qual é o Exatamente. preço de um sonho? Quanto custa um sonho? Né? Exatamente. O jogador de xadrez começou lá atrás e foi em torneio, comprou livro, né? E ele quer chegar a um determinado patamar, né? A satisfação, é que nem eu falei do meu caso, de fazer minha terceira norma, virar mestre nacional. Eu não financeiramente eu estou muito bem, sou feliz com a minha carreira de treinador, que é a minha principal profissão, mas é uma satisfação pessoal que não tem preço. Então, por que eu vou abrir mão disso? Né? Então, Exatamente. da mesma maneira, o jogador ambicioso que está fazendo esforço para fazer esse curso, ele, na verdade, está indo atrás do sonho Economize dele. em uma viagem, em um torneio que você Isso, está exatamente. Que nem você pretendendo só falou, jogar, né? se você E pensar invista. aí, por Uhum. semana dá menos que uma pizza. É muito menos do que uma pizza, porque menos de Isso, R$ 2 por dia não dá R$ 15 por semana. exatamente. Se fizer, claro, no método como eu expliquei, para não ficar dúvida. Eu comprei, dividi em 10 parcelas, né? E o valor da parcela ficou menos do que se dividir por dia, menos de R$ 2. Né? Então, assim, Sim. mestre, eu quero agradecer demais, tá? A você, ao Eudebios, ao Diego, por essa iniciativa, por vocês estarem compartilhando o que vocês sabem de verdade, né, verdadeiramente, aquilo que é necessário de fato para todos nós evoluir. Eu quero agradecer por todo esse apoio que vocês estão dando para a gente, a oportunidade, e desejo muito sucesso na academia, que vocês consigam obter mais frutos, além do que vocês já fizeram em todas as trajetórias de vocês. E gostaria de pedir, né, as suas considerações finais e agradecimentos. Bom, primeiramente agradecer, Daniel, pela oportunidade. É sempre bom conversar com alguém que ama xadrez também, que a gente sente essa paixão, né? Você é o típico aluno que a gente queria para a academia, né? Quando a gente fez a academia, pensou em alunos como você. Não falo nem da questão do hate, eu falo Da da, paixão. da paixão, da Pode falar ambição paixão, porque é paixão mesmo. de evoluir, né? E Isso. muito feliz de ver seu entusiasmo. Espero realmente que a gente possa corresponder às expectativas e ajudar você no seu objetivo e os demais alunos. Né? A gente tem tem mestres feed já inscritos e tal, então a gente vai ter um público bem seleto e ambicioso, que é a ideia da academia, né? E estamos muito empolgados e fazendo o material com todo o capricho e a gente troca ideia, nós três, apesar de termos as mesmas filosofias, um dá sugestão para o outro e tal, né? Espero que a gente possa atender as expectativas e fazer uma coisa diferente do que tem por aí. Tem muita coisa legal e sem dúvida, todos têm o seu valor, mas a gente quer fazer uma coisa diferenciada que venha para ajudar, principalmente esse jogador que quer evoluir, quer jogar torneios e está precisando de um norte aí. Essa é a nossa ideia, baseado no que faziam na antiga escola soviética, que comprovadamente dá muito certo. Tá bom?
Muito obrigado aí pela oportunidade, um abraço para todo o pessoal do Ceará, gosto muito do Ceará e quem sabe em breve estou jogando aí. Se Deus quiser. Então é isso, galera. Estamos chegando a mais um fim de uma entrevista show com o mestre feed Álvaro Aranha. Muito obrigado novamente. Você que está aqui conosco assistindo, se inscreve no canal, deixa o like, siga as redes sociais da academia, Xadrez Aja, no Instagram. Se você tiver ainda alguma dúvida, entre em contato com eles no direct, tá? E vocês finalizam lá para poder também vir fazer parte da academia. Então, forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!